Olá pessoal, meu nome é Vitor e eu venho trazer esse vídeo para tentar ensinar vocês a como resolver uma equação diferencial ordinária de terceira ordem com coeficientes constantes. Eu já vou partir para o exemplo. Dada uma equação diferencial y, terceira derivada de y, menos 9 vezes segunda derivada de y, mais 26, primeira derivada de y, menos 24y, igual a q de x, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever essa equação diferencial na forma homogênea associada, ou seja, a gente torna a função q de x igual a zero. Notem que ambas as equações são idênticas, a única coisa que difere é o termo q de x igual a zero. Bom, o nosso segundo passo é transformar a nossa equação homogênea associada numa equação polinomial. E como que a gente vai fazer isso? Onde eu tenho terceira derivada de y, eu vou escrever x ao cubo. Onde eu tenho menos 9 segunda derivada de y, eu vou escrever menos 9x ao quadrado. Onde eu tenho 26 primeira derivada de y, eu vou escrever 26x. E onde eu tenho 24 vezes a função y, eu vou escrever 24 como um termo sozinho, igual a zero. Pronto. Bom, após a transformação, a gente tem que encontrar as raízes da equação polinomial. No nosso caso aqui, como a gente tem uma função polinomial de terceiro grau, existem algumas estratégias que a gente pode adotar para resolver, para a gente encontrar as raízes. E a que eu adotei aqui é usar o dispositivo de Breuer-Ruffini. E para a gente usar esse dispositivo, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os divisores, os possíveis divisores do termo que está sozinho, que não está acompanhado pelo x. No nosso caso aqui é o menos 24. E os possíveis divisores deles são esses que vocês estão vendo aí. Bom, a gente vai pegar agora esses divisores e vai substituir eles no lugar de x, para poder fazer essa igualdade aqui ser verdadeira. Bom, e o termo que eu encontrei que faz essa igualdade ser verdadeira é quando x é igual a 2, que quando eu tenho 2 ao cubo menos 9 vezes 2 ao quadrado, mais 26 vezes 2 menos 24, isso é igual a zero de fato. Agora, a gente vai pegar e vai fatorar esse polinômio de terceiro grau. Como a gente já tem uma raiz, a gente vai fatorar ele. E a gente vai armar essa tabela da seguinte forma que vocês estão vendo aí. No primeiro quadradinho em cima aqui, a gente vai ter o nosso x ao cubo. E embaixo do x ao cubo, a gente vai ter a nossa raiz. E embaixo da raiz, a gente tem x quadrado. E o próximo passo aqui na primeira linha de cima, na frente do x ao cubo, é colocar os coeficientes da minha função polinomial de terceiro grau, que são esses que vocês estão vendo aqui. X ao cubo, o coeficiente dele é 1. O x ao quadrado, o coeficiente dele é menos 9. Do x é o 26. E do x elevado a zero, que no caso aqui é o x que não aparece, é o menos 24. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui quando a gente está com essa tabelinha é abaixar o termo 1, igual vocês estão vendo aí, e fazer a seguinte operação. 1 vezes a nossa raiz, 2, 2 menos 9, menos 7. Igual vocês estão vendo aí. Menos 7 vezes a nossa raiz, 2, menos 14. Menos 14 mais 26, 12. 12 vezes 2, que é a nossa raiz, 24. 24 menos 24, 0. Bom, e agora a gente tem um polinômio de segundo grau. A gente fatorou esse polinômio de terceiro grau e como a gente já tem uma raiz, a gente conseguiu abaixar um grau dele. No caso aqui, a gente tem uma de segundo grau agora, que vai ser escrita da seguinte forma. A gente vai repetir o nosso x quadrado. A segunda coluna, a gente não vai copiar nada dela, porque esse 1 ele é o coeficiente do nosso x ao cubo. A gente vai continuar menos 7x, 12 mais 12 no caso, igual a zero. E bom, uma equação de segundo grau, existem também algumas estratégias que a gente pode adotar para resolver. No caso, tem a fórmula do delta, mas no meu caso aqui eu escolhi fazer por soma e produto das raízes. No caso, a soma e produto
eu tenho que a primeira raiz mais a segunda raiz é igual a menos b sobre a. E a primeira raiz vezes a segunda raiz é igual a c sobre a. Bem, no nosso caso aqui, eu encontrei que a primeira raiz é 4 e a segunda raiz é 3. Como o nosso polinômio inicial era de terceiro grau, ele possui sempre três raízes. E a gente tem agora as três raízes. A primeira raiz é 2, a segunda raiz é 4 e a terceira raiz, 3. Bom, é agora um pouco de teoria. Se a alfa for uma raiz da equação polinomial, a gente tem que a resposta da equação diferencial ordinária é y de x é igual a e elevado a alfa x. Como o polinômio de grau 3 tem três raízes, cada uma das raízes determina uma solução para a equação diferencial. Outra coisa, a solução de uma equação diferencial homogênea de grau n forma a base de um espaço vetorial de dimensão n. Como no nosso caso é de grau 3, a gente tem um espaço vetorial de terceira dimensão. Bom, usando essa teoria aqui, a gente tem que a solução da nossa equação diferencial inicial, né, do exemplo, é essa daqui que vocês estão vendo. Uma observação aqui. No caso da equação polinomial tem raízes alfa repetida, ou seja, alfa tem multiplicidade k, a solução vai ser um pouco diferente. No caso da equação diferencial de ordem 3, a gente tem que essa solução, para quando existem raízes com multiplicidade, vai ser escrita da seguinte forma. O exemplo aqui para resolver equação diferencial com raízes com multiplicidade, a gente tem essa daqui. Primeiro, quarta derivada de y menos terceira derivada de y mais segunda derivada de y, né? Igual vocês estão vendo aqui. A função que eu escrevi para ela ser escrita na forma polinomial é essa, t elevado a 4 menos 3t elevado a 3 mais 3t elevado a 2 menos t igual a zero. Bom, eu não vou resolver isso aqui porque eu já fiz um exemplo antes, mas eu tenho que uma dessas raízes, a minha raiz t1, é igual a zero. E a outra das minhas raízes, que eu escrevi como t2, é igual a 1 e ela tem multiplicidade 3. Ou seja, como a nossa função aqui ela é do grau 4, então ela vai ter 4 raízes. A primeira raiz é zero e as outras 3 vão ser iguais a 1, por isso que ela tem multiplicidade 3. Então, a base do nosso espaço vetorial vai ser escrita dessa forma. 1, próximo e elevado a x, depois x elevado a x, x quadrado e elevado a x. Bom, e é isso. Muito obrigado.